Queridas amigas, queridos amigos do Unisal Campinas, do Liceu, estamos aqui de volta com o nosso percurso de formação para colaboradores. E a última vez que eu estive aqui com vocês, nós tratamos um pouco de um tema de formação humana, que era o diálogo, em que nós conversamos um pouquinho sobre Paulo Freire. Hoje nós seguimos com uma formação humana com um tema que é a juventude. É um tema que tem tudo a ver também com a salesianidade, porque o sonho de Dom Bosco não é segredo para ninguém. A preferência de Dom Bosco é pela juventude. E aí, pensamos em trazer hoje uma reflexão sobre, então, quem é o jovem, a jovem? O que significa juventude? O que será que está sendo dito por aí sobre juventude? Então, escolhi um recorte de um artigo de um professor, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Juarez Dairel. Ele estuda muito sobre cultura juvenil, juventude, e aqui a gente vai conhecer um termo novo. Talvez não tão novo, mas a gente vai entender o porquê. Mas já já a gente chega nesse termo. Nós conhecemos a juventude por 3 aspectos diferentes. Ela pode ser como vir a ser, a juventude ainda não é. Ela um dia será adulto. Tudo que ela faz hoje é para justificar ou para preparar o terreno para que um dia venha a ser alguém. Ah, você vai ser alguém na vida. Uma outra visão é a juventude como tempo de liberdade, em que a juventude é tratada como é o período das descobertas, dos aprendizados, das experiências, dos exageros, dos comportamentos exóticos. É nesse momento em que se percebe o jovem reduzido apenas ao campo da cultura. É no final de semana, quando está com o seu grupo de dança, em que ele expressa a sua juventude. É quando está com a sua banda que expressa a sua juventude. E o terceiro ponto também, que a gente tem bastante familiaridade, que a gente costuma ouvir bastante, é a juventude como um momento de crise. De que a juventude ou adolescência é uma fase difícil, ela é dominada por conflitos, com a autoestima, com a personalidade. É um momento em que a jovem ou o jovem se distancia da família, em que a escola passa a ter dificuldades, ou no início da vida profissional também tem dificuldades de relacionamento, de diálogo. Esses 3 pontos que a gente levantou agora são muito criticados por esse pesquisador. Juarez Dairel, ele diz, tudo bem, a gente ouve isso, tem fundamento, mas a gente precisa compreender o jovem como sujeito social. Sujeito social se aproxima muito do que a gente costuma chamar de protagonista. Protagonista é aquele que tem o controle da sua experiência, da sua vivência. Sujeito social é aquela pessoa que tem as condições de ter autonomia na sua vida, de propor e conquistar transformações sociais, a emancipação do seu grupo social. Então, quando a gente compreende o jovem como sujeito social, a gente não pode se limitar a esses 3 pontos. A gente precisa compreender que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação, que varia de acordo com as sociedades, com o tempo, com o espaço. E aí que a gente chega, então, no termo que lá atrás eu não ia dar spoiler. Se a gente possibilita meios de que o jovem seja compreendido e se compreenda como sujeito social, a gente então precisa entender a pluralidade das juventudes. E esse é o termo que talvez a gente poderia sugerir como uma proposta, começarmos a usar o termo juventudes. A gente já vem usando, mas talvez sem reflexão. E o que isso significa? Que ser jovem, tudo bem, é um tempo, é um momento, não é eterno. Mas ser jovem se responde
por si só. Não precisa esperar o momento de vir a ser alguém. Já é alguém. Não precisa esperar chegar à vida adulta para que se torne sujeito. Já é sujeito. Já tem direitos, deveres, responsabilidades, história de vida, condição de transformação e de reflexão crítica. Não pode parar pura e simplesmente pelo momento de crise. É difícil mesmo. Isso a gente limita, a gente reduz a uma experiência social, a um tempo, um espaço. A gente também não pode compreender como a juventude é liberdade ou é libertinagem e aí encher de juízos de valores, adjetivos. A juventude simplesmente é. E nós, como educadoras, educadores aqui dessa obra salesiana de Campinas, precisamos ter convicção de que as nossas juventudes precisam do nosso olhar atento, de que eles já são sujeito. Se a gente sonha o protagonismo deles, precisamos ter muito claro quem são eles. Espero que essa nossa conversa de hoje possa ter contribuído, pelo menos mais um pouquinho, para que a gente continue com tanto amor seguindo o sonho de Dom Bosco. Que a gente possibilite aos nossos jovens, além do amor, o amor com reflexão. Estamos juntos, estamos aqui, que possamos seguir esse sonho tão lindo, cada vez mais próximos. Até o próximo encontro, um beijo carinhoso e fiquem com Deus.